Primeira questão. A respeito da terceira lei de Newton, marque a alternativa verdadeira. Letra A. Os pares de ação e reação podem ser formados exclusivamente por forças de contato. Então, errada. Errada por quê? Porque ele generalizou. Se ele se referisse a uma situação particular, ok, uma pessoa empurra a parede, é uma força de contato, a pessoa entrou em contato com a parede, e a parede empurra essa pessoa de volta, com a força de mesmo módulo, mesma direção, porém em sentido contrário. Porém, não precisa que essas forças sejam de contato. Por exemplo, a Terra atrai o Sol atrai a Terra. Ok? Não existe contato entre o Sol e a Terra. Então, é uma força de ação à distância, né? A força gravitacional, que a gente também chama de força de campo. Então, o ímã atrai o ferro atrai o ímã. Então, você não precisa do contato para ocorrer essa atração. Ou seja, você não precisa do contato para se estabelecer um par ação-reação. Letra B. As forças de ação e reação sempre se anulam. Pelo contrário, elas jamais se anulam, pois elas se encontram em corpos diferentes. Você empurrou a parede, então você aplicou uma força na parede. A parede reagiu aplicando uma força em você. Então, jamais uma força aplicada em você pode anular uma força aplicada na parede. C. A força normal é uma reação da força-peso aplicada por um corpo sobre uma superfície. Errado. A força normal é a reação à força que o corpo aplicou sobre a superfície. E não tem nada a ver com o peso. O peso é uma interação entre o planeta Terra e a pessoa. Então, o centro da Terra atrai a pessoa ou atrai o corpo, e o corpo ou a pessoa atrai o centro da Terra. Ou seja, uma interação entre o planeta Terra e o corpo. D. As forças de ação e reação sempre atuam no mesmo corpo. Então, pelo contrário, sempre atuam em corpos diferentes. E. Como estão aplicadas em corpos diferentes, as forças de ação e reação não se anulam perfeitamente. Letra E. Segunda questão. Por que, de acordo com a terceira lei de Newton, não seria possível utilizar uma aeronave dotada de hélices no espaço? Letra A. Porque as leis de Newton são válidas somente na Terra. Não. As leis de Newton são válidas na Terra, no espaço. Agora, claro, existe limitação? Existe. Me mostra um limite, Marivaldo, das leis de Newton. Dentro do átomo. Dentro do átomo, elas não funcionam. Dentro do átomo, a gente utiliza a física quântica. B. Por conta da gravidade zero do espaço. Não, lá fora não tem gravidade zero. Inclusive, nós estamos no sistema solar. Qualquer ponto aí do sistema solar, você vai ser atraído pelo Sol e pelos demais planetas. Ok? Então, a gravidade zero você não vai encontrar. A não ser em pontos bem característicos, onde as forças de atração gravitacional podem ser anuladas. C. No espaço não existe ar para ser empurrado pela hélice. Logo, a aeronave não pode ser impulsionada para frente. Pela terceira lei de Newton, a hélice empurra o ar e, consequentemente, a aeronave é empurrada para frente. Ok, essa é a resposta certa. Para toda ação temos uma reação, mas no espaço não teríamos o ar para ser jogado para baixo, ou para frente, ou para trás, para que jogasse a aeronave para baixo, ou para frente, ou para trás. Ok? Terceira questão. A ordem de grandeza de uma força de 1000 newtons é compatível ao peso de... Então eu quero comparar uma força de 1000 newtons com um peso de um objeto qualquer. Então o que é que eu posso fazer? Eu sei que o peso é uma força, na verdade. Peso é igual a m vezes g. Massa vezes a aceleração da gravidade. Então, supondo que o peso do corpo corresponda ao valor dessa força, ou seja, 1000 newtons. Qual deve ser a massa desse corpo, já que a aceleração da gravidade corresponde a 10 metros por segundo ao quadrado? O corpo tem uma massa de 100 kg. Ou seja, a ordem de grandeza dessa força é a ordem de grandeza do peso de um corpo que tem a massa em torno de 100 kg. E entre as opções, o que mais se aproxima é o de um lutador de boxe peso pesado. Quarta questão. Quando o astronauta Neil Armstrong desceu do módulo lunar e pisou na Lua em 20 de julho de 1969, a sua massa total, incluindo seu corpo,
trajes especiais e equipamentos de sobrevivência era de aproximadamente 300 quilos. O campo gravitacional lunar é cerca de 1/6 do campo gravitacional terrestre. Se a aceleração da gravidade na Terra é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, podemos afirmar que... Então, a massa total do astronauta, tá ok? A massa dele, mais equipamento, mais traje, 300 quilogramas. A gravidade da Lua é 1/6 da gravidade da Terra, ou seja, 10/6 metros por segundo ao quadrado. Então, o que é que acontece? Espera aí, massa, quantidade de matéria, não é isso? Está associada à quantidade de matéria. Então, a massa dele vai ser a mesma lá na Lua, 300 quilogramas. Porém, o peso, a gente viu que é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, a massa dele é 300, a aceleração da gravidade na Lua, 10/6. Simplificando aqui, 50 vezes 10, 500 newtons. Então, na Lua, a massa do astronauta mais traje, mais equipamentos, 300 kg, e o peso, 500 newtons. Letra A. Quinta questão. Um corpo de massa M está sujeito à ação de uma força F que o desloca segundo um eixo vertical em sentido contrário da gravidade. Se esse corpo se move com velocidade constante, é porque... Então, o que a questão me diz? Que o corpo está submetido a uma força de tal forma que ele está subindo verticalmente no campo gravitacional da Terra e com velocidade constante. Então, o que eu posso constatar? Ele está subindo devido à ação de uma força, mas atua sobre ele também quem? A força peso. Como ele está em um movimento retilíneo, já que ele está se movendo segundo uma vertical, e uniforme, eu sei que a força resultante tem que ser igual a zero. Por quê? Porque se o movimento é retilíneo, uniforme, significa que ele não tem aceleração. É um movimento desprovido de aceleração. E a gente aprendeu com a segunda lei de Newton que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como ele não está acelerado, o que eu concluo? Que a força resultante é igual a zero. Ou seja, a soma das forças que atuam sobre ele é igual a zero. Sendo assim, a resposta é a letra B. Esta questão. Um corpo de massa M é submetido a uma força resultante de módulo F, adquirindo aceleração A. A força resultante que se deve aplicar a um corpo de massa m/2 para que ele adquira aceleração 4A deve ter módulo. Então, basicamente, eu vou utilizar a segunda lei de Newton. Quer dizer que uma força F aplicada sobre o corpo de massa M produziu uma aceleração desse corpo igual a A. Ok? Agora, eu vou aplicar uma certa força resultante e a massa desse corpo é m' e a aceleração A'. Qual será a relação entre essa força e essa nova força aqui resultante que eu apliquei? Vamos ver? F' vai ser qual a massa do corpo? m/2. Qual a aceleração do corpo? 4 vezes A. Simplificando, o que eu concluo? F' vai ser 2m vezes A. Mas m vezes A é a força anterior. Então, a nova força resultante vai ser o quê? O dobro da força anterior. Repetindo, o que é m vezes A? M vezes A é a força resultante anterior, F. Então, a nova resultante vai ser o dobro da resultante anterior. Sétima questão. Sobre um corpo de massa igual a 20 kg, atuam duas forças de mesma direção e sentidos opostos, que correspondem a 60 newtons e 20 newtons. Determine a aceleração adquirida por esse corpo em metros por segundo ao quadrado. Então, mais uma vez, o que eu vou aplicar é a segunda lei de Newton. A resultante das forças que atuam sobre o corpo é igual ao produto da massa pela aceleração. Qual a força resultante? Força resultante é a soma das forças que atuam sobre o corpo. Então, vamos lá? Como é que eu somo dois vetores de mesma direção e sentidos contrários? Eu devo subtrair seus módulos, não é isso? E lembrando, sempre tomando cuidado de pegar o maior menos o menor, já que eu quero o módulo. Eu quero o módulo da força resultante. Então, 60 menos 20, 40.
que é igual à massa do corpo, 20 vezes A. Então, esse corpo vai estar submetido a uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado.